Integração entre o Gazeta Esportiva e o site gazetaesportiva.com. A gente está aqui na Baixada Santista para falar com o Lucas Mussetti, setorista do Santos. Prazer a gente bater um papo aqui, Lucas. Vamos atualizar o que está acontecendo aqui no Santos, especialmente o caso Sanches e a inscrição, a possibilidade inclusive do Santos perder o ponto no jogo de ida e ser punido com 3-0, Lucas. Atualizando o noticiário, o que tem de novo hoje? Boa tarde, Adriano, é um prazer. A notícia de hoje é a defesa do Santos. Como o Santos está se baseando para se defender na Conmebol, o Santos vai enviar a defesa até amanhã. E aí tem dois argumentos principais. O primeiro é até algo meio básico, assim, que carece de interpretação, não é algo muito técnico, que é a boa-fé. Então o Santos vai argumentar que confiou no sistema da Conmebol, que seguia um procedimento padrão, confiando na parte técnica da Conmebol. E aí os juízes vão ter que entender que o Santos foi bem nesse caso e em assumir o risco. O Santos poderia ter enviado uma carta formal pedindo autorização, mas o Santos preferiu seguir um sistema, seguir um site que pode ser desatualizado ou não. Esse argumento é um pouco falho. E o segundo é um precedente, que aí é algo mais técnico, que o Santos está se baseando no Lanús contra o The Strongest na Libertadores do ano passado, nas oitavas de final. O Lautaro Acosta foi inscrito de última hora na Libertadores, coisa de um dia antes do jogo, e aí o The Strongest achou que ele não tinha o visto trabalhista suficiente para ele jogar. E aí entrou na Conmebol e falou, acho que o Lautaro não está disponível para o jogo. E aí a Conmebol falou que não, que ele estava, e o diretor da Conmebol, o diretor do Comitê Disciplinar da Conmebol na época, emitiu uma nota, e aí ele falou, não, porque o Comet, que é esse sistema de conferência, liberou o jogador. Então o Santos está pensando assim, se o Comet liberou o Lautaro para o Lanús em 2017, ele poderia liberar o Sanches. O problema é que no caso do Lautaro era só inscrição, e do Sanches é punição. Ele estava suspenso por 3 jogos, a Conmebol diminuiu pela metade, arredondou para baixo, fica um jogo. Então ele teria esse jogo a cumprir, isso aí ninguém contesta. Isso é inquestionável. Inquestionável, tem um jogo para cumprir. E aí, se ele tivesse liberado, seria um erro do sistema. Porque ele tinha um jogo para cumprir, não prescreveu a pena dele. Então o sistema estaria errado. E aí o Santos confiou no sistema que está errado. Então como alegar boa-fé se o sistema pode estar errado? Então quando é para você é boa-fé, quando é para o outro não é. Então a argumentação do Santos ainda está bem no começo, assim, bem embrionária. Bom, e hoje o presidente José Carlos Pérez concedeu uma entrevista para o programa Planeta Sport TV e ali ele revelou que teve um encontro com os dirigentes do Independente. E ele disse que ficou chateado com os dirigentes do Independente que não comentaram sobre esse caso. Agora, é uma questão bastante complicada. Você confiar na boa-fé de um presidente de um clube rival que está disputando vaga na Copa Libertadores, avisando sobre um caso de inscrição de jogador, aí fica complicado, né, Lucas? É um concorrente, né? É uma vaga na Libertadores, são milhões a cada vez que se avança. Aí você torce para um rival corrigir o seu erro, porque o Santos deveria ter apurado a situação melhor. E aí o Pérez disse no Sport TV, não, de coração, eu avisaria. Será que avisaria? Se ele está confiando no sistema que errou a favor dele, ele avisaria para um rival, para beneficiar um rival? Eu acho que não. Mas essa entrevista faz parte da defesa do Santos, porque o presidente ali fez um teatro todo para falar, não, eu estava com boa fé, eu faria isso, eu sou bonzinho, o Santos não prejudicaria um rival. Faz parte dessa defesa. Na verdade, o argumento do Santos é boa fé, uma questão totalmente interpretativa. E aí essa entrevista faz parte. Então o Santos chamou a imprensa para essa entrevista e ela vai ser usada no tribunal para tentar livrar a pena do Santos. Bom, o Santos deve ir com um time talvez alternativo para o jogo contra o Bahia. A gente conversou agora há pouco com o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo se mostrou um pouco negativo na entrevista, talvez até pessimista em relação a essa questão do Sanches, assim como o Cuca no desembarque. O presidente Pérez ontem também estava com um semblante bastante preocupado. Fato, né, Lucas, é que os especialistas em direito esportivo aqui no Brasil mostram que o Santos tem chances bastante diminuídas nessa questão, né? A gente ouviu 4 especialistas numa matéria que a gente publicou hoje cedo no site e os 4 dizem a mesma coisa. O Santos assumiu um risco desnecessário e aí, se correndo esse risco uma competição continental, pode ter aberto mão da classificação. Então, eles acreditam até que, por questão interpretativa, o Santos pode se livrar, mas o Santos errou. E os 4 dizem isso, o Santos errou. Então o Santos vai ter que livrar um erro. Então não dá para falar que o Santos acertou nesse caso. O Santos vai ter que corrigir um erro. Isso. O maior desafio Exatamente. É agora. E como você citou, só encerrando aqui, o próprio presidente do Santos, o antigo presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, no ano passado enviou um comunicado à Conmebol pedindo uma explicação a respeito de 3 jogadores, se havia alguma restrição no nome deles. Portanto, o Santos, em seu departamento jurídico, no ano passado, já havia tomado uma precaução
Precaução essa que esse ano acabou não tomando, né, Lucas? Pois é, acho que o próprio Santos mostrou a essa gestão como deveria fazer. Isso também vai servir de argumento para o Independente. Se o Santos fez isso no passado, por que não fez agora? A situação está bem difícil para o Santos, acho que o Veríssimo mostrou para a gente ali. Já estava falando em fazer 3-0 no próximo jogo. Acho que essa vai ser a saída para o Santos mesmo. Legal, gente. Está aqui o Lucas Mussetti, eu, Adriano Dolfi, a gente falando aí sobre o Santos Futebol Clube, que sábado pega o Bahia pelo Campeonato Brasileiro.